Interpretação do livro Veneta da Janela, de Vara Lúcia Mazik de Carvalho, pelo espírito da Patrícia. Relato das 3 amigas. Nas horas de lazer e costume visitar amigos e parentes por aqui. Gostamos de nos reunir e conversar os assuntos preferidos entre familiares são os parentes. Falamos de respeito dos entes queridos, desencarnados, bem sobre os parentes desencarnados, tocando-se ideias planejar-se ajudam na casa da vovó. Receber-se muitas visitas como estava sempre por ali quando me convidavam, ficavam junto. Estava às conversas, participava, com isso aprendia muito. Dona Amélia, uma das senhoras que moram conosco, recebeu a visita da sua neta, Marina, e da amiga dela, a Isa, que residiam em outra colônia. Convivimos animadas com que sempre acontece. A conversa foi sobre a desencarnação Dona Amélia, a morte do meu corpo foi muito dolorida. O câncer foi destruído. O meu corpo revoltei-me com tudo e todos. Tornei-me uma doente amarga e muito debilitado. Meu corpo morreu, nada vi ao sentir, só percebi tempos depois. Continuei a sofrer após o desencarnei e vaguei com dores pelo meu antigo lar. Sofri muito. Depois de muitos anos, fui socorrida. Entendi que fui merecedor de tudo o que passei. Tentando saúde quando encarnada, não dei valor, tomava sempre bebidas alcoólicas, fumava. Nenei o meu corpo com egoísmo, inveja e ciúme. Se não fiz mal a ninguém, fiz pouco bem e o que fiz foram as poucas esmolas, resto do meu super fino que distribuí. Nunca pensei em ajudar realmente a ninguém. Vivi encarnada
continuando a matéria com uma tola. Importante, enganado. A parte verdadeira e espiritual. A dor e a doença, tudo isso foi uma forma que havia escolhido antes de encarnar para alertar-me, mas fiquei resultada e não sofri com resignação. Quem não sofre com atenção, poucos lhe adiantam depois, em vez de reconhecer os meus erros, resultei-me achando injusto por não ter feito, em meu ponto de vista, nada de ruim. Após não matará, não roubará, não tentaria, etc. Esqueci-me de que poder fazer o bem é não fazer, nem aprender quis para quê saber. Diziam sempre depois de matar, aparentou. É isso se ouvir. Continuação da minha vida. Teve, continue existir depois do meu corpo ter morrido. Permissei sofrimento pelos mesmos motivos, até que, cansada, comecei a ver realmente os meus vícios, mas antes calmei, pedi ajuda, amigos e parentes levarem-me para o hospital de um posto de socorro, onde saí e vivi para a corona. Agora, dando a oportunidade, só regatecida, tentando educar-me no trabalho útil e no estudo da boa moral. Eu falo da Marina. Desencarnei jovem, aos 21 anos, e com vovó enganava completamente. A continuação da minha vida, não tinha ideia do que sentença com quem morreria se tudo acabava, ou se havia inferno e o céu. Teorias que não entendia, nem que queria entender. Não seguiam religião nenhuma, mas dizia de uma só por rótulo. Para mim, a morte do corpo era para os outros. Desencarnei por um acidente de um carro, quando socorristas, trabalhadores do bem tentaram ajudar-me, repelir aos para mim. Eram loucos, dizendo tolices inconvisíveis, que meu corpo morreria. Foi por todos difíceis na minha casa. Foi casos meus pais intensificariam as brigas e acabaria por separar um casavo ou outros pelos meu desencarnei
Sofri muito, joguei e está louca por não conseguir entender o que se passava e por não acrescentar minha desencarnação com meu lar. Decifito, vaguei pelas ruas com muito medo. Cansada de sofrer, resolvi para Deus. Tem um tempo e o rei. Senti-me melhor. Resolvi ficar ali. Entendi que religião faz falta após quando se é religioso. Sinta-se proteção é quando se é realmente sincero e devoto na religião. Os sofrimentos são mais bem compreendidos e a morte não aterroriza tanto. Entendi que desencarnaria, mas não saberia o que fazia para melhorar a situação. Fiquei naquele tempo orar junto com todos desencarnados e com encarnados, o que Alá ainda a peça levou-me a meditar, arrepender-me dos meus erros. Fiz muitos atos errados. Fui egoísta e materialista. Nos 21 anos, o que pensei encarnada, tinha muito do que me aprender. E não sai mais do tempo. Temia os irmãos. Tivessemos, tinha medo do que estes me arrependessem. Eles não entravam no tempo, mas vinham os foram. Fiquei anos no tempo e quando me cansei, resolvi ser sincera comigo mesmo e pedi socorro. Chorando, pedi ajuda a Deus. Eu, trabalhadores do bem, assumiram-me. Levei um tempo para me recuperar. Hospital de socorro. Bem, sou grata, aprendendo a viver aqui, ensinando por melhorar no momento e por me praticar o que aprendo. Marina superou, mas não estava triste. As lembranças do tudo que passou lhe dava força para melhorar cada vez mais. Após pausa, foi a vez de Isa falar. Desencarnei por tumor maligno no cérebro. Depois de alguns meses doente, estava com 16 anos. Seguia uma religião e vocalmente me ensinou que com a morte adormecia-se para acordar num julgamento de toda a humanidade. No fim dos tempos, senti um turbo com a morte do corpo, uma espécie de sonho. Achava que dormia, mas ao mesmo tempo ouvia
embora sem muita clareza, tudo o que se passava ao meu redor. Fiquei junto dos meus familiares quando velavam meu corpo. O desespero deles foi grande. Gritavam, choravam, sofriam. Horrivelmente sentia-me muito perturbada, mas também aparada. Escutavam alguém me convidando para ir partir. Meus familiares seguiam-me. Não me esforcei para ir após não queria deixá-los sofrendo, tentando, após o meu corpo ter sentido enterrado, meus familiares tenham ido embora. Orei com fé, meu Deus, ajude-me. Então, os socorristas me levaram para um posto de socorro, onde recebi auxílio. Tinha medo, pavor de dormir e não acordar, mas bondosamente os trabalhadores do posto de socorro tentavam explicar em me curar, porque a doença ressurgiu dela ainda era forte em mim. Não me apavorei ao saber que o meu corpo morreria. Desempencinei-me por não ser como pensavam, como acreditavam. Entendi as explicações que recentemente os benfeitores me transmitiam e ressecimento. Achei as ajudas logísticas e não temi, mas pensei que dormir com tranquilidade. Mas os lamentos e o desespero dos meus inocentes julgavam-me tão coitada por ter morrido que comecei a ter dó de mim e com autopiedade não leva a nada, só matar, despremei. Eles começavam a chorar. Eu também me desaparava e chorava. Quando me chorava, eu queria ir para perto dele e acabei indo. Quem julgariam chorava, lamentavam. Era como se eu tivesse acabado sem entender. Após, novamente fiquei confusa. Sofri muito. Diziam que eu estava dormindo e que ainda via ou sentia. E eu gritava que não e novamente me apavorei. Tentando adormecer, deitei no meu celular e quis voltar ao posto de socorro, mas não sabia como. Lembrei de Juvina, uma caridosa enfermeira que cuidou de mim. Chamei por ela carinhosamente. Fui em minha ajuda e senti alívio ao vê-la. Juvina, socorre-me. Implorei
em lágrimas. Tirei-me daqui, me levei para um lugar onde não posso voltar mais. Ela trouxe-me para a corona, onde fui internada no hospital do educandário, na aula para jovens. Tive de receber tratamento especial para superar em entender o desespero dos meus pais, para não dar importância aos seus chamados e não sentir tanto os orecedores do educandário, para que possa me recuperar mais rápido. Tentava ajudar os meus pais, e com o sofrimento leva muitas pessoas a procurar ajuda. Meus familiares aceitarem conversar com uma vizinha espírita que bondosamente lhes explicou que deveriam conformar-se com a vontade de Deus e que eu sinto embora estaria em bom lugar e por isso não deveria chamar-me. Foram ótimos conselhos que entenderam de modo confuso, mas para meu alívio melhorar, não chamarem mais por mim e não desempenharem, sofrendo menos. Pude então me sentir mais aliviada em me esforçar para sarar, porque quando eles passavam em mim com doente, com dores, transmiti-me isso, dificultando o meu desencarnamento dos reflexos da doença. Parei sentindo-me bem. Comecei a interessar-me em conhecer o educador. Na corona fiz amizade. Aí apareceu outros problemas. Julgavam-me sentar anjo em conhecer-me de pedidos e permitir-me de tudo para mim bem na prova da escola, para ter saúde, para não sofrer ou para sofrer para sair da dor e da cabeça. Acha objetos perdidos. O pior é que sentiram todos os familiares, amigos e vizinhos fazerem me sentir esses perdidos. Agoniavam, queria ajudá-los, mas com o fazer destruidores do encantário. Tentarem outras vezes ajudá-los para que eu melhorasse. Novamente, a vizinha espírita foi a porta-voz, conversando com eles, olhando-os para que não permitissem nada a mim, mas que fez a Deus e Jesus aos anjos. Quem eu sinto em boa deveria estar em bom lugar, mas que talvez não me
fosse possível ajudá-los e que não me sentiriam bem por isso. Ficariam sentidos com a bondosa vizinha. Generosos instruidores do cantadorio tentam novamente esclarecer, desligando do corpo enquanto dormiam e conversando com eles. Foram os poucos mudando, mas ainda os recebimentos. Amor, meus familiares, desejarei bem orei por eles, mas não gosto nem de ir visitá-los. Após sofrer muito com a falta de compreensão deles, a morte é tão natural, não sei porque faz dela uma tragédia. Dormirem muito tempo internada no hospital, tanto depois que fiz um acompanhamento com oradores até me sentir segura. Amo a vida de desencarnada, sinto-me muito bem no encantário, mas não foi fácil. A conversa continuou agradável por mais tempo. Depois, novas visitantes desperdiçarem-se e foram embora. Fiquei a pesar